Mas, poxa, Ceciliara, esse daqui eu Zona C e eu não tenho o costume de falar de animes de temporada. Se você me acompanha há algum tempo, já sabe disso. E eu tenho essa coisa de trazer uns animes um pouco mais antigos, ou depois que o anime terminou de ser lançado. Porém, entretanto, todavia, essa temporada, eu não tô assistindo muita coisa, eu tô assistindo, eu acho que dos animes que estão sendo lançados atualmente, eu tô assistindo apenas 4, que são Elusive Samurai, o anime da russa, One Piece e DDTT. São os únicos animes que estão saindo agora que eu estou assistindo. E hoje eu queria falar justamente sobre Elusive Samurai, ou como que tá aqui, né, o sinônimo dele, né, é Nigewaka. Esse anime aqui, eu lembro que quando eu tava olhando a lista dos animes da temporada que eu tava planejando assistir, não tinha muito coisa que tinha me chamado a atenção. Geralmente a temporada de verão, ela é uma das temporadas mais fracas pra mim, né? Dentro do tipo de anime que eu costumo acompanhar. Geralmente Geralmente não. É bem difícil ter algum anime que realmente me desperte atenção pra poder acompanhar. Só que aí eu vi esse Elusive Samurai, eu achei o visual muito bonito e eu achei interessante a história dele, vamos dizer assim, né, a sinopse. E vamos de sinopse de Elusive Samurai. Um menino de 8 anos de idade, o Tokiyuki Hojo, que é o sucessor do shogunato de Kamakura, é um garoto que tem um talento muito peculiar, que é o talento de fugir. Ele é um ótimo fujão. Até que um dia acabou que o pai dele foi traído pelo o Takauji Ashikaga. E, enfim, deu uma merda danada. Todo mundo ali de Kamakura foi, né, daquele jeito, né, foi trucidado. E só acabou sobrando o Tokiyuki. Acontece que ele foi resgatado aí por um priest, né, por um sacerdote que... Cadê o nome do sacerdote? Esse sacerdote, ele é muito importante. É o Yuri Shige. Eu sou péssima de nome, né? Acredito que você já lembre-se disso. Caso você já me acompanhe há algum tempo, você sabe que eu tenho um problema muito grande de gravar nomes de personagens e às vezes até de pessoas. Enfim, e o Tokiyuki, e junto com esse sacerdote que me cada cabeça, eles se juntam para poder tentar trazer de volta aí o reino de Kamakura. Enfim, é mais ou menos essa premissa. Primeira coisa muito interessante é que esse anime aqui, ele passa no período de Nambukucho, que é da época, que é um período histórico do Japão mesmo, é um período reconhecido, assim, que muita coisa importante na história do Japão aconteceu. Só que, obviamente, ele tem várias licenças poéticas. Ele só se passa na época de Nambukucho. Então, né, já sabemos aí que é uma coisa que se passa num período histórico, mas não necessariamente é histórico. Porém, eu vou trazer algumas informações lá pra frente ainda que vão acrescentar coisas por aqui. Mas vamos lá. Elusive Samurai, eu assisti o primeiro episódio, assim que saiu, pelo que eu me lembro. E eu lembro que o visual dele foi o que mais me chamou atenção, mas eu não curti tanto o primeiro episódio, pelo fato de ter uma comédia um tanto pastelona. Pelo menos no primeiro episódio, a gente tem uma comédia pastelona que eu vi que não estava se encaixando tanto com o que estava acontecendo no episódio, principalmente por conta do sacerdote. O sacerdote, ele tem um humor meio esquisito que eu particularmente não curto tanto. Então, aquilo ali me pegou. Só que eu fiquei tentada a continuar assistindo porque a história era muito interessante. Afinal, nós temos ali um personagem que vai, obviamente, tentar vingar ali o seu clã, que na verdade ele não é um lutador, ele não é uma pessoa que gosta de lutar, ele gosta de fugir. E eles vão usar isso daí para poder fazer com que ele traga de volta o poder do seu clã, né? E essa história, ela me pegou muito. Mesmo com esse humor que o primeiro episódio não me deixou muito, né, confiante, eu ainda usei a regra dos 3 episódios, a regra entre aspas dos 3 episódios, né? Então, eu fui, assisti o segundo, assisti o terceiro e agora eu estou enlouquecida com Elusive Samurai.
É um anime que tá me surpreendendo a cada episódio que tá saindo. E um dos principais motivos disso é justamente a liberdade que eu tô vendo dentro do anime em termos de visual. O anime, ele tem um visual lindíssimo. A gente tem umas cores bem vibrantes, ele é um anime com bastante saturação, né? E ao mesmo tempo, ele é um anime que brinca muito com estilos de animação diferente. A gente vê em diversas vezes que partes da narrativa, eles trocam o estilo da animação, eles não se prendem a um estilo só. E eles usam muito também a liberdade de usar até mesmo o próprio 3D, o cel shading. Aqui nesse anime eles usam bastante cel shading, que é um estilo aí que a gente vê muito nos jogos de luta, né, em japonês, tipo, o Naruto Ninja Storm, o próprio jogo lá do Demon Slayer quando saiu. Se eu não me engano, saiu recentemente um de Jujutsu Kaisen, de Jojo. Eles usam o cel shading, essa técnica, então ela é bastante empregada em Elusive Samurai. A gente tem também outras técnicas que trazem uma riqueza muito grande, não só visualmente para o anime, como também narrativamente, porque eu sinto que eles tentam combinar o estilo da animação com o que está se passando ali naquela passagem, né? Naquele trecho da animação, naquele trecho da história. Então eu sinto, tem alguma coisa no meu nariz que está me incomodando, enfim. Então eu acredito que eles tentam encaixar o estilo da animação com o que se está passando ali naquele trecho da história. Por exemplo, um trecho que o Tokiyuki está fugindo, que é uma coisa que vai acontecer muito ao longo ali do anime, afinal ele é um fujão, né? Ele ganha as coisas, entre aspas, por estar fugindo. Então, em uma cena que ele está fugindo, eles utilizam uma um tipo de animação diferente para poder, às vezes, salientar o que ele está fazendo e borrar um pouco as coisas no fundo para dar essa impressão de que a gente está tendo uma perseguição mais acalorada, para dar uma impressão de movimento a mais no fundo, para mostrar como que essa habilidade dele se destaca do que está acontecendo à volta dele. A gente teve uma cena em que ele tá meio que contra um cara grandão lá, né? Tipo, a cavalo. O cara, ele é muito bom no arco e flecha e tudo mais. E ele tá tipo, contra esse cara numa competição. E eles usam meio que o cel shading ali pra trazer um outro tipo de dinamicidade na cena. Então eu sinto que Elusive Samurai, ele brinca muito, ao mesmo tempo que ele brinca muito com a própria narrativa, que tem outros pontos aqui que eu ainda vou entrar em cima da história como que ela está sendo contada, ao mesmo tempo que ele brinca com isso, brinca também, ele utiliza essa brincadeira na animação. Ele utiliza toda essa liberdade que você vê que o anime permite, né? Que esse anime está permitindo na animação também. E isso é muito legal. Eu acho que hoje em dia você vê um pouco mais disso, mas um anime que eu particularmente gosto muito, que usa toda essa versatilidade da animação para poder criar algo novo ali dentro da história, é Madoka Mágica. Madoka Mágica, quando você vê as garotas mágicas indo para a dimensão das bruxas, você vê que tem toda uma mudança na animação, é utilizado aquele negócio de papel, né? Eu esqueci o nome dessa técnica. Então tem uma colagem ali, você vê que tem toda uma mudança de animação para poder destacar essa outra dimensão que elas estão. E aqui em Elusive Samurai eles usam alguma coisa parecida com isso. E agora falando sobre essa liberdade que eu tô vendo em Elusive Samurai, a gente tem o seguinte. Logo no início da narrativa, lá no primeiro episódio, nos é falado que isso se passa num Japão bem antigo, lá no século XIV, que é 1300 e alguma coisa. Só que logo no início é mostrado como uma revista. Então ali já dá uma impressão de que essa história está sendo contada por alguém, sabe? Essa impressão que você tem quando você inicia
esse primeiro episódio de Elusive Samurai. E isso vai se mostrando, vai se clareando um pouco mais de acordo com o que vai passando nos episódios, por conta de algumas inserções que existem. Tipo, tem um episódio que, óbvio que depois que o Tokiyuki já se juntou com o Yorishige ali, que a galera tá jogando uma coisa ali, e mostra o Yorishige falando a respeito desse jogo com conceitos que não existiam naquela época, mas que existem nos dias de hoje, na verdade. É como se ele que estivesse contando a história, porém ele está no futuro e sabe o que acontece, sabe? Porque o Yorishige, ele meio que tem um poder, ele ali logo no início, né, é falado isso, que ele consegue prever o futuro, ele consegue ver coisas no futuro. Tanto que ele se alia ao Tokiyuki justamente por conta disso, porque ele fala, ó, Tokiyuki, eu estou vendo no futuro que você vai conseguir, pipipi. E aí, quando vai passando os episódios, você começa a pensar, lembrando que assim, quando eu tô gravando esse episódio aqui, só saiu até o episódio 6 de Elusive Samurai. Então, eu não sei, então não vai ter spoiler do resto dos episódios aqui. Então, se você tá ouvindo isso daqui depois, já sabe que não vai ter spoiler do resto da história, assim, sabe? Porque não tem resto da história pra eu poder dar spoiler. Então, você vê que o que vai passando aqui na história, você fica com essa impressão de que Yorishige, esse sacerdote, ele pode ser que veio do futuro, sabe? E você fica, tipo, pensando, tá, o que tá acontecendo? Óbvio que a gente tem toda a narrativa do Tokiyuki treinando, né? Porque acredito eu que esse anime, pelo menos essa temporada, vai ser um grande arco de treinamento. A gente já vai começar no arco de treinamento, né? Porque ele tá ali treinando para se tornar essa pessoa que vai derrubar ali o Takauji, né? O Ashikaga Takauji. Então, ele vai ser essa pessoa. Então, eu acredito que isso daqui, logo primeira temporada vai ser um grande arco do treinamento da criança para poder derrotar esse cara que acabou com o clã dele, né? Então, eu acho muito interessante esses toques que o anime vai te dando ao longo dos episódios, que você fica se questionando o que tá acontecendo. Até que ponto esse Yorishige, ele conhece o futuro, sabe? Será que ele realmente conhece tanto assim? Então, são questões aí que vão ficando na nossa cabeça, que pelo menos na minha cabeça, né? Que eu vou ficando cada vez mais curiosa com esse tipo de coisa. E uma coisa muito interessante que saiu, inclusive, falou no último episódio, que foi mencionado o Taiheiki, que é um épico japonês histórico que foi escrito, né, no século XIV, que pega ali justamente o período que se passa a história de Elusive Samurai, que é entre 1319 e 1367, que obviamente passa ali a época de Nambukucho, e fala justamente o período de guerra entre a corte do norte do Ashikaga Takauji, que é o cara que traiu o pai do Hojo, e da corte do sul do imperador Go-Daigo. Então, eu achei que é a luta entre Kyoto e Yoshino. E eu achei muito interessante, porque, de fato, eles estão usando um documento histórico para trazer algumas coisas para essa obra, mas não necessariamente é histórico, sabe? Eles estão trazendo alguns embasamentos, até mesmo para poder trabalhar essa história. E por que eles falaram do Taiheiki? Porque o Taiheiki é o primeiro documento da história onde a gente tem a menção a um ninja, né? Ninja. Então, eu achei muito interessante, assim, né? Porque existe aquela história de que não existe ninja, né? No Japão e tudo mais, mas lá no anime tá falando que esse é o documento onde teve a primeira menção aos ninjas. Não posso confirmar isso, porque eu não li, né? Não li esse Taiheiki. Esses são documentos que são um pouco difíceis de você encontrar na internet para poder ler.
Não sei como que tá hoje, esse filme já tá bem mais fácil de fazer isso, porque, a última tradução em inglês, a gente tem 12 capítulos dos 40. Então a gente só tem 12 traduzidos, a gente não tem tudo ainda. Não sei, bom, pelo menos aqui tá dizendo na Wikipédia, né? Eu não sei de quando que é esse artigo da Wikipédia, quando que ele foi atualizado a última vez. Então a gente, bom, tá falando aqui que na referência tem coisa de 2022, então tá faltando coisa para ser traduzida aí pra gente saber mais a respeito dessa história, né? Dessa época da história. Então, eu acho isso muito legal. Eu gosto quando os animes eles trazem essa parte histórica, porque assim, Elusive Samurai eu comecei a assistir pensando que ia ser só mais um anime puxado pra coisa de samurai mesmo, sabe? Eu não pensei que ia ter tanta coisa histórica, tanta referência histórica. Não vou falar que tem coisa histórica, não. Tem tanta referência histórica igual está tendo. Aí, voltando naquele assunto que eu falei de achar que o sacerdote veio do futuro, é a ending do anime. A ending do anime, a gente tem os personagens, né? Porque a gente tem aqui o Tokiyuki, a Shizuku, o Kojiro e a Ayako e o Gemba. Ali no final, a gente tem eles meio que brincando, né? Tipo, bonitinho. E eles estão nos tempos atuais, sabe? Eles estão com uniforme de escola, roupinha de coisa de trem. Então é uma coisa atual. Por isso que é um negócio que me deixa na dúvida de até que ponto esse anime ele tá contando uma história pela perspectiva do sacerdote, ou se o sacerdote é um viajante no tempo. E eu tô sentindo várias dúvidas, e isso tá me motivando ainda mais a assistir Elusive Samurai. Então tá sendo um conjunto de coisas que eu particularmente não esperava que eu ia encontrar em algum anime dessa temporada. Sendo bem sincera, eu não tava esperando absolutamente nada dessa temporada. E eu estou sendo surpreendida da maneira mais positiva possível. Porque, de fato, Elusive Samurai é um anime que eu tava esperando e eu não sabia. Sabe aquele coisa que vai, isso aqui é aquilo que você tava querendo e não sabia. É tipo isso, Elusive Samurai tá sendo isso pra mim. E engraçado que quando eu comecei a assistir, eu não tava dando nada, né? E aí eu chamei meu marido pra assistir o primeiro episódio. E ele gostou muito, ele gostou mais do primeiro episódio do que eu gostei. Ele gostou, inclusive, da comédia. E falando na comédia, eu sinto que ela tá ficando mais natural ao longo dos episódios. Como eu falei no primeiro episódio, eu achei ela um tanto forçada por conta do sacerdote, mas eu senti que essa forçação ela tá sendo aliviada ao longo dos episódios e a comédia ela tá começando a ficar mais natural e mais, não sutil, mas ela tá começando a ficar mais natural de fato. A gente não tá tendo aquela coisa forçada, escrachada, até pelo lado do próprio sacerdote, ele não tá tão em evidência assim. A gente tá começando a ter um destaque legal pro Tokiyuki, que tá começando a crescer, né? Já tá começando a crescer como personagem. A gente tem ali um avanço da história dele e ele tenta que lidar com os inimigos dele. E também tá começando a aparecer outros personagens, que isso vai ajudando no crescimento do próprio Tokiyuki. Então, isso é uma coisa que a gente sempre espera, né? Inclusive, pra aparecer um personagem novo, tipo, pra equipe do Tokiyuki, demorou até um pouquinho. Eu pensei que eles iam introduzir o Gemba logo no início, porque logo no início a gente tem já a formação da equipe do Tokiyuki, que é com a filha do sacerdote, a Shizuku, com o Kojiro e com a Ayako, né? Esses são os primeiros personagens aí a ajudar o Tokiyuki. Mas eu achei interessante que eles demoraram para poder encaixar o Gemba, que é o último que apareceu no momento que eu tô gravando esse episódio, e ainda vai entrar mais personagem e aparecer um outro personagem também que aparece lá na opening, que a gente sabe quem pode. É aquele negócio, né? Opening de anime
sempre vai te dar spoiler. Só que quando você não tem o contexto do que está acontecendo ali, você não sabe o que que é spoiler de fato. Você não sabe encaixar aquele spoiler, sabe? No máximo que você vai saber são personagens que vão aparecer ali na frente, né? Mas só que você não sabe em qual episódio que o personagem vai aparecer, se ele é vilão ou se ele é um mocinho, se ele vai ajudar ou se ele vai atrapalhar, se ele vai aparecer no primeiro episódio ou se só vai aparecer no último. Então, esse negócio todo de opening de anime que a gente fica zoando, ai, porque dá spoiler, a gente não sabe que tipo de spoiler é aquele ali. A não ser que, ai, vai ter uma luta, ai, vai lutar fulano contra ciclano, beleza. Mas em que momento? Por quê? Isso é só uma simulação? Eles estão brigando de verdade? E a gente não tem todas essas informações. Então, é sempre legal a gente prestar um pouco atenção nisso, porque a gente fica reclamando tanto de spoiler, sendo que as openings dão spoiler pra gente, mas a gente nem sabe que spoiler que a gente tá tomando, né? Muitas vezes isso acontece, que é o caso de Elusive Samurai. Eu tô aguardando as coisas acontecerem. Eu só tô aguardando e eu não tô achando... Eu tô achando que o jeito que tá desenrolando a história tá muito interessante. Tá um desenrolar com uma cadência muito boa, com um ritmo muito interessante. Não tem nada corrido. Tá deixando a gente com aquela coisa o engraçado, né? Tem uns animes que o episódio acaba e a gente fica puto porque ficou muito cortado. Aqui em Elusive Samurai, eu sinto que eles conseguem finalizar o episódio de uma maneira que você não fica puto com o que vai acontecer depois, mas que te deixa com vontade de assistir o próximo para saber o que vai acontecer depois. E isso eu acho muito legal, assim, porque eu não vejo isso com tanta frequência. Talvez isso aconteça mais em animes de slice of life, de comédia romântica, uns animes mais de boa. Mas quando a gente leva em consideração os shonen, né? Quando a gente tem animes com um pouco mais de ação, com uma história que puxa para esse lado, geralmente a gente tem um cliffhanger muito pesado pro próximo episódio. Já que em Elusive Samurai eu não sinto que a gente tem um cliffhanger muito pesado ou muito... Como que eu posso falar? Acho que né? Um cliffhanger muito hanger, sabe? Ele vai te prender, mas ele não vai te deixar super ansioso, sabe? Você não vai se sentir super ansioso para poder assistir o próximo episódio. Você vai ficar com ele na cabeça, você vai ficar com vontade de assistir o próximo, mas você não vai ficar desesperado, sabe? Eu, pelo menos, eu não tô ficando desesperada para assistir os próximos episódios, mas se eu não assisto, igual aconteceu de eu perder uma semana, eu sinto falta. E eu acho que isso é muito legal, quando você sente falta daquilo. Que não necessariamente te deixa doido, mas te deixa com... Poxa, tá faltando alguma coisa no meu dia. E esse é o caso de Elusive Samurai, que eu tô passando no caso, né? Eu sinto que está faltando algo. Isso aconteceu comigo na temporada de Frieren e de Diários de Apotecária. Eu, obviamente, ficava... com o Diário de Apotecária, eu ficava mais ansiosa para assistir. Com Frieren, eu não ficava ansiosa para assistir, mas eu ficava ansiosa, mas não ficava tanto. E quando acabou, eu sentia um vazio, assim, tipo, putz, tá faltando alguma coisa. E eu sinto que talvez eu aconteça isso com o Elusive Samurai, pelo menos já tá acontecendo, que os dias que eu não... teve dois fins de semana, um fim de semana que eu fiquei sem assistir, e eu senti que estava faltando algo no meu dia, no meu fim de semana, no caso, porque eu só consigo assistir anime mesmo, tipo, parar pra assistir no fim de semana. Então, eu sentia que estava faltando algo pra mim. Então, eu sinto que, possivelmente, Elusive Samurai vai ter esse papel nessa temporada. E de fato, é o único que eu peguei de fato pra assistir, assim, que realmente me chamou a atenção. Tem uma galera que tá... Porque eu sinto que a temporada de verão, ela é mais focada em animes de comédia romântica. E comédia romântica não é lá o meu gênero favorito. Eu assisto. Inclusive, essa temporada eu tô assistindo. Mas não é lá tanto o meu gênero favorito. Porque, sei lá, eu não curto tanto. Eu não curto romance nem em filme, em série, que sai em desenho, tá ligado? Então, não é algo que me chama tanta atenção. E por isso que Elusive Samurai tá tão legal, assim, pra mim.
porque é um anime que eu não esperava e que tá super me agradando. Então, assim, caso você ainda não esteja assistindo Elusive Samurai, aproveita que tá saindo ainda. Quando esse episódio estiver no ar, o dia que sair esse episódio, possivelmente já tá mais avançado. Eu não sei se ele vai sair muito mais pra frente, mas se sair quando eu tô planejando, a gente vai estar aí no máximo no episódio 9 ou 10, ou antes disso um pouco. Então, eu recomendo muito assistir, porque eu sei que tem muita gente que espera a temporada acabar para poder pegar os reviews e decidir o que vai assistir. Principalmente em uma temporada que é um pouco mais morna, a galera quer saber o que vale a pena para poder assistir, quando é uma temporada que não tem tanto hype, né? Igual a próxima temporada, que vai vir aí, a temporada de outono, a gente já tem um monte de anime hypado. A de verão a temporada que menos tem anime hypado. Então, eu sei que muita gente acaba esperando sair várias reviews para saber se vale a pena ou não assistir. Então, a minha recomendação é: assista Elusive Samurai se você gosta de ação, se você gosta de comédia. Prepare-se para uma comédia um pouco pastelona de início, mas que depois ela vai ser mais suavizada. Se você gosta de, principalmente, animação. Mas eu não estou falando apenas de animação bonita. Não é apenas animação bonita. É uma animação diferente, que ela se permite experimentar. É uma animação, por vezes, até experimental, parece, porque a gente tem muita coisa diferente aqui. E eu sinto que nem todo mundo gosta quando tem esse tipo de animação. Eu sinto que tem gente que, de fato, tem um certo, entre aspas, preconceito quando a animação é um pouco mais diferente. E isso acontece aqui em Elusive Samurai, porque a gente tem uma mudança brusca, às vezes, em certas partes do anime. Eu, particularmente, gosto muito quando isso acontece. Inclusive, um dos meus animes recentes que eu mais curto tem esse tipo de coisa, que é o Keep Your Hands Off Eizouken, que ele brinca muito, mas esse anime é sobre arte, né? É sobre animação, então nada mais justo que ele usar desse tipo de artefato, de artifício, né? Então, é super compreensível. Mas já que em Elusive Samurai não é um anime que você espera que tenha toda essa experimentação, mas para quem gosta disso, é um prato cheio. Recomendo muito, caso você goste. E se você quiser mais alguma recomendação de anime com esse tipo de animação diferente, me conta que eu tento preparar uma lista com animes desse tipo, com essas animações mais diferentes, assim. Porque, como eu falei, eu gosto muito. O que me chama atenção em toda essa mídia é justamente a animação, não é só a história. Eu gosto do conjunto animação e história. Então, se você quiser uma lista, algumas indicações, deixa eu saber por aí. Me conta nos comentários, me conta na postagem. Eu não sei onde você está ouvindo ou vendo isso daqui, mas me conta que eu tento preparar uma lista pra cá, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. E se você gostou, não esquece de me seguir por aí. Tudo quanto é lugar que você for procurar é Jujuba Zona C, exceto no YouTube, que é só Zona C, e você vai me encontrar. E se você quiser, compartilha também para ajudar o meu trabalho por aqui, porque isso vai me deixar sabendo aí também se você está curtindo ou não. Então é isso, eu espero você no próximo. Até lá, tchau, tchau.